Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Louvado seja o nosso Deus. Estamos aqui nessa manhã de Escola Bíblica Dominical, momento que nós, como igreja, separamos para o aprendizado, para crescermos no conhecimento da palavra e, consequentemente, no entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra vontade de Deus, ela tem um peso muito grande para nós. Então eu hoje, como pastor dessa igreja, já fiz o meu dever cívico, já fui, já votei, é bem simples, né? Então aquela parte do confira o seu voto é bem rapidinho, ele aparece no rodapé de cada um dos candidatos que você escolhe, mas é 1 segundo, aí em seguida já aparece para você confirmar. Então é bem tranquilo, vá votar com consciência, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu quero começar aqui. Hoje nós não teremos as divisões de sala, né? Mas teremos uma escola bíblica missionária. Temos aqui o pastor Marcelo, né? Ele é do ABC Paulista. Pelo que eu sei, Deus tem usado ele para implantação de igrejas, revitalização de igrejas também. Então nós temos a alegria e o prazer de tê-lo conosco nessa manhã. Mas eu quero começar aqui, antes de estarmos louvando e estarmos passando a palavra para o pastor Marcelo, eu quero começar lendo aqui um texto muito conhecido da palavra de Deus, que se encontra lá em Romanos capítulo 12, uma das orientações assim doutrinárias mais agudas que o apóstolo Paulo trouxe à igreja, e mais certeiras também em relação à questão de entendermos a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo ele diz assim aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós temos 3 características assim extraordinárias sobre a vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E o desejo do Senhor para nós é que nós a experimentemos na nossa vida. Senão não estaria escrito assim: para que experimenteis, para que possais desfrutar da vontade de Deus na vida de vocês. Mas eu entendo aqui, igreja, que para experimentar a vontade de Deus, essa questão do experimentar a vontade de Deus, ela está muito relacionada com o propósito de praticar a vontade de Deus. Trocando em miúdos, se você quer experimentar tudo de bom, de agradável, de perfeito que está na vontade de Deus, você tem que se comprometer com a vontade de Deus. E aí isso, vamos dizer assim, isso está no que nós lemos antes. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente tem que ter o compromisso de compreender que a gente não sabe tudo, que a gente precisa aprender, que a gente precisa entender a vontade de Deus, para que nós possamos viver a vontade de Deus. E isso vem através do culto racional. Nós temos que entender, é racional, é na mente. Nós temos que permitir que a palavra de Deus entre na nossa vida, com seus princípios, com seus valores, com seus propósitos, para que ela vá construindo dentro de nós atitudes, comportamentos, visões espirituais que vão encaminhar a nossa vida na direção certa, na direção que Deus quer que a gente caminhe. Mas tem uma outra parte também: se você quer experimentar a vontade de Deus, tem que fazer a vontade de Deus, não se conformando com este mundo. Não se conformando com este mundo. Conformar com o mundo é aceitar moldar-se aos padrões do mundo, aos padrões sociais, aos padrões morais, aos padrões comportamentais do mundo que nos cerca. E nós vemos num mundo que, infelizmente, hoje ele é regido, ele é dominado pelo pecado. Então, quando a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, está dizendo: não aceite viver debaixo do jugo do pecado, da visão pecaminosa que as pessoas que estão vivendo no mundo estão vivendo. Então, trazendo isso para nós hoje, especificamente nesse dia de eleições, tem muita gente que diz assim: que seja feita a vontade de Deus, que Deus escolha quem vai governar o Brasil. Não é assim, irmãos. Eu acho que muitas vezes soltar uma frase assim ao esmo
É como se nós estivéssemos comprometidos, deixássemos tudo na mão de Deus. Deus não vai voltar por você. Tem coisas que nós temos que fazer em parceria com Deus, para que a vontade de Deus seja feita na terra. Eu e você que conhecemos a Deus, temos que permitir que a vontade dele seja feita primeiro dentro de nós, seja feita através das nossas vidas. Então eu e você sabemos o que é certo e o que é errado dentro da vontade de Deus. Então quando você, hoje falamos de culto missionário, o missionário está ali fora tirando fotos, mas eu recebi de um missionário um texto que me chamou muita atenção. Um missionário que está pregando em países onde é difícil pregar o evangelho, por causa da cultura, por causa do sistema político. Aí ele diz o seguinte: muitas vezes nós pedimos para que Deus abra as portas do país onde a gente está, para que a gente possa pregar o evangelho. Aí você que é cristão vai lá e vota em pessoas que defendem o socialismo, que defendem o comunismo, que é anticristão. Aí você cai num contrassenso tão grande, porque você ora de um jeito, mas as suas atitudes te levam a uma direção totalmente contrária àquilo que você está orando. Deus olha do céu e fala: eu não entendo esse meu filho, não compreendo, né, o que está na cabeça dessa pessoa, porque ele pede uma coisa, mas ele tem que fazer a minha vontade, ele quer que a minha vontade seja feita, mas ele não está fazendo a minha vontade, ele não está comprometido com a minha vontade. A gente pede para Deus ser o Deus que vai preservar a vida, aí a gente vota em pessoas que defendem aborto, que defendem a morte de seres inocentes que não tem como se defender. Em outras palavras, nós pedimos uma coisa, mas fazemos outra, totalmente diferente. Então, se você quer que a vontade de Deus se cumpra, se você quer experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, que é o que está aqui nesse texto, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para que você possa experimentar, você tem que fazer a vontade de Deus. Então, em época de eleição, como é que eu faço a vontade de Deus? Quando eu for votar, eu tenho que votar dizendo não ao aborto. Eu tenho que votar dizendo não à ideologia de gênero, essa praga ideológica que tem vindo nesses últimos dias aí, para mexer na sexualidade das crianças. Irmãos, a igreja tem que amar os homossexuais. Quem está na prostituição, quem está na droga, essas pessoas precisam ser amadas e trazidas aos pés de Jesus. Mas você não pode aceitar as ideologias, você não pode aceitar aquilo que é contrário à palavra, porque isso fere o princípio de família. 2 homens não geram filhos, 2 mulheres não geram filhos, né? Não tem sociedade baseada no relacionamento assim, né? Então, fazer a vontade de Deus nesse período, nessa época, tem muito a ver com dizer não a essas coisas, dizer não à liberação de drogas. Que benefício tem mais droga na sociedade? Hoje as pessoas já estão se afundando nisso. Pergunta lá para aquele pessoal, né, que está trabalhando para libertar aqueles que estão no vício das drogas, lá na Cracolândia, né, Cristolândia. Pergunta o pessoal da Cristolândia lá, se é legal liberar droga para o povo. Irmão, já não tem mais gente, nós estamos com uma escassez de obreiro. Dentro da igreja hoje, você não acha mais quem quer ser pastor, com exceção do Vitor, né, Vitor? Aceitou o desafio. Mas hoje, quem quer ser pastor, quem quer ser obreiro, quem quer trabalhar, está todo mundo fugindo, porque ninguém está aguentando a carga, ninguém está aguentando a pressão, né? Porque servir a Deus não é moleza, irmãos. Exige oração, exige renúncia, exige dedicação, exige muitas vezes você deixar a sua família em alguns momentos de lado para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, não é fácil. Nós estamos com uma escassez de obreiro na obra. Aí aumenta, vamos votar para aumentar ainda mais a problemática na sociedade, né? Então, irmãos, fazer a vontade de Deus é dizer não às drogas, é dizer não ao aborto, é dizer não à ideologia de gênero, é dizer não a todas as pessoas que aprovam isso e aos partidos que defendem essas situações todas. Se você fizer isso, você já está fazendo a vontade de Deus, né? Então eu não estou aqui para falar nome de candidato, nem A, nem B, porque a nossa situação aqui não é com pessoas, a nossa situação aqui é defender princípios e valores que a palavra de Deus defende. Se nós tivermos esse entendimento, eu não preciso falar nome de candidato aqui, eu não preciso, automaticamente você vai entender o que você tem que fazer, né? Então, vamos pensar nisso. Então, eu quero que você fique em pé, para que nós possamos orar.
colocar diante de Deus as nossas vidas, colocar diante de Deus esse momento político no Brasil, pedir a direção de Deus, sim, para que o Senhor realmente ponha a mão, tirando tudo aquilo que é contrário à vontade dEle. Pai querido, nós nessa manhã falamos da Tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita, mas para que ela se cumpra, para que a gente possa experimentar a Tua vontade, nós temos que fazer a Tua vontade. A relação do experimentar a vontade, e, ó Deus, a questão de experimentar a Tua vontade está relacionada com o propósito de fazer a Tua vontade. Como é que nós queremos experimentar a Tua vontade se nós não fazemos a Tua vontade? Meu Pai, em nome de Jesus, coloca juízo na cabeça dos crentes, coloca juízo na cabeça dos cristãos desse tempo, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos pelas eleições, Pai, que o Senhor ponha a Tua mão de poder sobre cada urna. Nós não sabemos, ó Deus, o que está muitas vezes no coração dos homens, que muitas vezes têm, ó Deus, a condição de conduzir um processo. Muitas pessoas falam de fraude. Senhor, eu não sei, sinceramente eu não sei, Senhor, se existe essa possibilidade, eu não sei, mas se existe, se é uma coisa que pode ser feita, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, no nome de Jesus, não permita que essas coisas tenham êxito, Senhor. Põe a Tua mão de poder sobre cada urna, e que realmente seja definido o que o povo escolheu. Deus, não importa qual seja, mas que seja definido aquilo que cada um foi ali fazer, ó Deus, e que realmente cada voto seja computado da maneira certa, da maneira correta. Deus, nós estamos fazendo, eu pelo menos posso dizer assim, que eu estou fazendo aquilo que a Tua palavra diz, e juntamente comigo, eu creio que existe uma multidão de cristãos também, ó Deus, que se comprometeram em fazer a Tua vontade, e eu quero pedir honra, meu Pai, cada uma dessas pessoas, ó Deus, que se colocou na brecha, que orou, que jejuou, ó Deus, por esse dia, ó Deus, que foi ali, ó Deus, cumpriu o seu papel, ó Deus, colocou ali o nome de pessoas que estão comprometidas com o Senhor. Nós sabemos que ninguém é perfeito, Senhor, até mesmo aqueles que nós entendemos que são os mais comprometidos com a Tua vontade, também tem erros, também tem falhas, também tem, ó Deus, situações na sua vida que, ó Deus, não são aprováveis, mas, Senhor Deus, nós sabemos que, ó Deus, são os mais comprometidos com o Senhor. Sabemos que o Senhor, ó Deus, está, ó Deus, trabalhando na vida do homem, e nós sabemos que o homem não é perfeito, tem falhas, tem erros, mas o Senhor é Deus para trabalhar no coração dessas pessoas. Por isso nós colocamos diante do Senhor essa situação e pedimos o Teu direcionamento, que o Senhor realmente esteja conduzindo esse processo de eleição no Brasil. Ó Deus, oramos em favor da Tua igreja. Deus, a igreja do Senhor é a menina dos Teus olhos. O Senhor cuida da Tua igreja, como o Senhor também cuida dos missionários que estão no campo missionário, pregando o Evangelho, ó Deus, nos 4 cantos dessa terra. E não é fácil, não tem sido fácil ser um missionário nesse tempo. Por isso eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando cada um deles, ó Deus, guardando e dando a eles toda a capacitação espiritual, para que eles possam cumprir com êxito o chamado que o Senhor confiou a eles, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sobre toda